Morre aos 73 anos no Rio, a repórter e ícone da televisão brasileira, Glória Maria. Mensagens do senador Marcos Duval revelam a operação golpista de Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Renan Calheiros defende conversar com o presidente Lula sobre CPI dos atos terroristas. Partido Liberal fica sem nenhum cargo na mesa diretora do Senado. O RB Notícias, da Rede Brasil, está começando. Hoje, o senador Marcos Duval, do partido Podemos, acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira, do PTB, de organizarem um golpe de Estado. Ainda nesta quinta-feira, Silveira foi preso pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-deputado federal Daniel Silveira foi detido na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Segundo apurações, foram encontrados cerca de R$276 mil em espécie na casa do ex-congressista. Ainda nesta quinta-feira, o senador Marcos Duval, do Podemos, afirmou que Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro organizaram em conjunto um suposto plano golpista, no qual ele teria sido convidado para participar. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Em outra fala, Duval explicou como funcionaria o golpe proposto por Bolsonaro e Daniel Silveira e afirmou que se recusou participar da ação, por se tratar de um ato ilegal. Aí o Daniel Silveira começou então a fazer a explicação de porquê então do ter sido chamado. E aí ele falou, ó, como você está tendo um acesso frequente com o ministro Alexandre de Moraes, a gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. E aí ele começou a explicar. A ideia seria eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Após a declaração, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a colher o depoimento do senador pelo suposto golpe de Estado. Ontem, Daniel Silveira ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado. A prisão foi uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, devido ao descumprimento de medidas cautelares, também definidas pelo tribunal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. Na decisão, o ministro também disse que o ex-parlamentar agiu com completo desrespeito e deboche diante da decisão judicial da Suprema Corte. Ele foi condenado pelo STF no dia 20 de abril do ano passado a 8 anos e 9 meses de prisão por agressões verbais a ministros da Corte e também por tentar impedir o livre exercício dos poderes. No dia seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um indulto presidencial para Daniel, perdoando a pena. Silveira ainda teve o apoio do ex-mandatário para concorrer ao Senado pelo Rio de Janeiro. Ele recebeu em torno de 1,5 milhão de votos, mas não conseguiu se eleger. História muito mal explicada, não é? É difícil imaginar que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse escolher o então deputado, não é? Porque já não é mais deputado desde ontem, o então deputado Daniel Silveira para propor um golpe de Estado, não é? ao senador Marcos Duval. Essa história ainda vai dar muito pano para...
O senador Renan Calheiros defende conversar com o presidente Lula sobre a criação de uma CPI para investigar os atos golpistas de janeiro. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, afirma que vai procurar o presidente Lula para convencê-lo da necessidade de uma CPI que investigue os atos de 8 de janeiro, em que manifestantes invadiram e depredaram áreas do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Reeleito na quarta para presidir o Senado por mais 2 anos, Rodrigo Pacheco já sinalizou que vai instalar a CPI, mas Lula se manifestou contra, dizendo que ela pode criar uma confusão tremenda. Renan discorda e diz que buscará convencer Lula para que o petista apoie os trabalhos da comissão. O senador diz que a instalação da CPI é uma prioridade. Ele afirma ser necessário aprofundar os fatos, ainda que eles envolvam militares e ex-militares de alta patente, que supostamente colaboraram com os golpistas. Na madrugada desta quinta-feira, o senador Marcos Duval, do Podemos pelo Espírito Santo, afirmou que o próprio Jair Bolsonaro, no fim de seu mandato como presidente da República, tentou coagi-lo a participar de um golpe. No Twitter, Calheiros disse que esta denúncia pode impulsionar a CPI e pediu ainda a prisão dos golpistas. Muito bem, vamos continuar com esse assunto aí. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, as declarações do senador Marcos Duval, que você viu aí, não convencem. E os fatos apontam para uma participação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso acredita o Ney, em consolidar um golpe de Estado. Vamos acompanhar. O senador Marcos Duval, em entrevista à revista Veja e a outras declarações, disse que o presidente Jair Bolsonaro o convidou, juntamente com o deputado Daniel Silveira, para uma reunião no Palácio do Planalto. E que lá discutiu-se a possibilidade de se grampear o telefone de Alexandre de Moraes. E com isso, possibilitar a sua prisão e a anulação das eleições presidenciais. Pois bem, isso foi dito acrescentando que o GCI, comandado pelo general Heleno, forneceria o material para a realização do grampo, da gravação. E um carro estaria esperando para receber rapidamente a gravação e promover a sua legalização. Com isso, Alexandre de Moraes supostamente seria preso e as eleições seriam anuladas. Depois de conversar com Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e com Flávio Bolsonaro, senador da República, Marcos Duval mudou um pouco a sua versão, dizendo que isso foi mais uma manifestação, uma narrativa do deputado Daniel Silveira e que talvez o presidente teria ficado quieto só ouvindo aquilo que estava sendo dito ao seu lado. Acontece o seguinte: o senador Marcos Duval deu uma entrevista à revista Veja que é extremamente clara. E mais! Se você verificar as agendas, o senador Marcos Duval procurou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal. Então você vê que a cada dia que passa vai se construindo uma série de elementos que colocam o presidente Jair Bolsonaro, se não como protagonista, mas como partícipe de um eventual golpe de Estado, com a finalidade, no caso, depois do segundo turno, da eleição, da anulação das eleições. O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, começou a prestar um novo depoimento à Polícia Federal na manhã desta quinta-feira. Anderson Torres foi detido em 14 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão em conivência
com os atos terroristas cometidos por bolsonaristas radicais em Brasília, no último dia 8. À ocasião, ele era o secretário responsável pela segurança na capital, mas nega as acusações. A defesa dele alegou que não teve acesso aos inquéritos nos quais o ex-ministro é investigado e que ele vai esclarecer sobre tudo o que lhe for perguntado, tão logo a defesa tem acesso aos autos. 5 dias depois, Moraes permitiu o acesso dos advogados à investigação e remarcou a data. Nesta quinta, 2 advogados do ex-secretário Rodrigo Rocha e Demóstenes Torres acompanham o depoimento. O ex-ministro foi preso por ordem de Alexandre de Moraes. Quando a prisão foi decretada no dia 10 de janeiro, Anderson Torres estava de férias com a família nos Estados Unidos. Após a ordem, ele voltou ao país e foi detido no aeroporto de Brasília. Durante uma operação realizada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro, foi encontrada uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022. Anderson Torres afirma que recebeu o documento de populares e que pretendia descartá-lo. E a seguir, discursos de Rodrigo Pacheco e de Arthur Lira após eleições legislativas pregam punição rigorosa a golpistas envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. E a crise Yanomami, o hospital de campanha, já realizou mais de 300 atendimentos aos indígenas em Roraima. O RB Notícias vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já.